Nesse exato momento, a gente tem uma guerra travada contra as criptomoedas nos Estados Unidos e a China está olhando uma oportunidade para travar uma possível guerra fria contra a economia dos Estados Unidos, nesse momento, utilizando criptomoedas. Fala, seus bitloucos, uma figa, eu sou Felipe Escudeiro, analista de criptomoedas aqui do canal Bitnada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa guerra dos Estados Unidos contra as criptomoedas e como a China pode estar aproveitando esse momento frágil do entendimento americano para poder se capitalizar, principalmente com empresas cripto e criptomoedas e projetos que se instalem no seu país, no seu continente, também em Hong Kong. E é importante que a gente entenda os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos e na China em relação às criptomoedas, porque esse movimento vai com certeza refletir e ditar o futuro do Bitcoin e das principais criptomoedas que temos no planeta. Antes da gente sair falando sobre os Estados Unidos, eu quero contar uma história para você de como foi e como está sendo o entendimento da China para com os criptoativos. Saca só. Bom, a China já brinca de afastar o mercado de criptomoedas muito antes dos Estados Unidos. Em 2013, o país já proibia bancos de processarem transações ligadas a Bitcoin. De lá para cá, a China conduziu mais 4 grandes ações contra o mercado cripto, culminando na ação de 2021, que reforçou no banimento da mineração e negociação de ativos digitais no país. Apesar de banir as negociações, ter criptomoedas não é proibido. Em setembro de 2022, uma corte de Pequim usou uma lei de propriedade da China para sentenciar um caso envolvendo o Litecoin. Além disso, o governo chinês já está até testando sua moeda digital própria, conhecida como o Yuan Digital, desde abril de 2021. Esse ano, inclusive, eles já incluíram dados de movimentações com o Yuan Digital em relatórios financeiros do país sobre circulação de dinheiro. E pode parecer contraditório, mas a China é um dos países mais abertos quando a gente fala em Web3. Em fevereiro, a China anunciou um centro de especialização focado em formar 500 mil profissionais qualificados em tecnologia blockchain. E também em maio, o governo chinês publicou um white paper com diretrizes para o desenvolvimento de Web3 no país, com 14 milhões anuais até 2025, sendo direcionados a projetos relacionados à Web3. Bom, e dá pra gente entender que o cenário na China ele é bem dividido. Quando se fala em tecnologia Web3, tecnologia de metaverso, tecnologia blockchain, a China é bastante aberta. Mas quando a gente fala em criptoativos, eles não proíbem, mas eles não permitem que os usuários, os seus cidadãos, possam fazer trading. Isso é um cenário dividido e a gente tem que ficar ligado nisso, porque isso pode estar mudando para os próximos meses. Eu te digo isso porque os Estados Unidos está tendo uma relação muito bruta em cima aos criptoativos, principalmente quando a gente fala de organizações centralizadas como corretoras e alguns projetos que têm cara, têm endereço, têm ali CNPJ. Só para a gente ter uma ideia, a CFTC, em março desse ano de 2023, ela botou uma bomba em cima do colo do CZ da Binance, incluindo ali, dizendo que ele tinha facilitação ali para terrorismo, tinham contas VIP ali, ou seja, que negociavam acima da lei, algumas coisas nesse sentido, fora a evasão e lavagem de dinheiro que o CZ da Binance teria, supostamente, segundo a CFTC, ajudado a acontecer. Agora, em maio de 2023, na verdade em junho agora de 2023, vieram processos de outro órgão dos Estados Unidos, que é a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários, que ela coloca na segunda-feira, dia 5 de junho, ela coloca um processo em cima da Binance, dizendo que ela utilizou ali subterfúgios para poder oferecer e não, de alguma forma, declarar ativos ou pedir licença para poder operar ativos, liberar ativos para que pessoas americanas ou vivendo em solo americano pudessem operar. No dia seguinte, no dia 6 de junho, a gente já falou tudo isso no canal, temos vídeos, bastante vídeo aí sobre isso, posso até colocar no card aqui ou na descrição, foi a vez da Coinbase, que é a segunda maior corretora do mundo, a maior corretora oriunda dos Estados Unidos. E o que a gente tem? A gente tem, então, uma SEC que permite a Coinbase entrar na Bolsa de Valores através de um IPO de 2020 para 2021. E, nesse momento, ela diz que a Coinbase está passando dos limites e também está operando ali alguns ativos que, segundo eles, são securities, né? Então, são títulos
mobiliários sem a dispensa ou sem uma licença. E não para por aí. Os Estados Unidos não ficou só acima da Coinbase e da Binance e seus sócios, claro. Eles foram também atrás de algumas criptomoedas. Em 2020, 2021, eles já estavam indo atrás e rola um processo há bastante tempo. Eles já estavam indo e estão atrás da XRP com valores mobiliários, né? Eles dizem que eles vendem títulos, né? Eles emitem títulos sem autorização ou dispensa do regulador. E agora eles foram para cima de outras 61 criptomoedas, principais delas são a Solana, a Cardano e a própria Polygon, né? Que é a rede por trás da moeda Matic. Eles estão dizendo o seguinte, olha, essas criptomoedas, entre outras, e mais 58 outras, são títulos, são ativos que vocês não têm a liberação ou a licença para poder operar. E isso trouxe um abalo bem grande no mercado cripto. E o resultado disso fica muito claro, as empresas que estão operando no mercado de cripto, sejam elas corretoras ou até startups, até projetos aí de criptoativos, estão começando a ter uma mudança de paradigma, porque as pessoas, as empresas, elas queriam estar nos Estados Unidos para estar mais bem regulamentadas, ou pelo menos para parecer mais bem regulamentadas. E o que a gente tem agora é os Estados Unidos simplesmente expulsando essas empresas, essas startups, essas corretoras. E muitas empresas nesse momento já cogitam sair dos Estados Unidos para poder ir para outros países. Vale lembrar que em 2021, cerca de 75%, 80% da mineração de bitcoins era consumida dentro do território chinês. Quando a China, como já citamos, em 2021, ela faz esse banimento da mineração, a maioria das empresas, a gigantesca maioria das empresas, saiu da China e foi para outros países. O principal deles, né, é os Estados Unidos. E nesse momento, a China está falando assim, opa, talvez a gente tenha feito alguma besteirinha, vamos tentar voltar para cá. E a gente já vê algumas empresas querendo voltar para o continente chinês. E a grande dúvida do mercado, que nesse momento olha com olhos ali um pouquinho mais preocupados, é se por acaso a SEC vai seguir esse entendimento com Solana, Cardano, Immutable X, Algorand e Polygon, e se ele vai trazer a Ethereum também para esse rol dos títulos, né, das securities. E vale lembrar que é uma especulação que já se diz como certo, eu inclusive acho que a SEC, se continuar nessa pegada, vai considerar Ethereum um título, né, uma security, um valor mobiliário, mas vale lembrar que em 2018 o presidente atual da SEC, que na época não era presidente da SEC, vale lembrar, o Gary Gensler, ele disse que não considera, né, naquele momento, a criptomoeda e a rede Ethereum, né, a criptomoeda Ether da rede Ethereum, como um valor mobiliário. E muita gente está questionando que as ações que ele está tomando agora são totalmente contraditórias ao que ele tinha há 1, 2, 3, 4 anos atrás. Em abril desse ano, o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, ele foi convocado ao Congresso nos Estados Unidos para explicar se o Ether, de fato, ele é uma commodity ou é uma security, para deixar claro, para que haja um entendimento claro da SEC em relação ao Ethereum e principalmente para o mercado. E aí o que a gente tem é esse vídeo maravilhoso, onde durante 2, 3 minutos o presidente da SEC ele toma um aperto dos representantes aqui, do Congresso aqui, e ele não consegue dar uma declaração, dar um parecer sobre o Ethereum ser uma commodity ou uma security. Claramente ele não pode ser as duas coisas. Ou você tem um título ou você tem uma commodity. Você não pode ter as duas coisas, pelo menos é o que entendemos até agora. Pode ser que esse entendimento mude. E nada indica também que se eles indicarem hoje o Ether como uma commodity, ou o próprio Bitcoin, que eles consideram como uma commodity, não quer dizer que num futuro próximo, amanhã, eles não possam vir com outro entendimento e dizer o seguinte, olha, hoje o Bitcoin não é mais uma commodity, a gente entende como um título. Por quê? Motivo XYZ? O próprio Ethereum, olha, a gente não entende mais o Ether como uma commodity, agora a gente entende ele como um título, como uma security, como um valor mobiliário. E isso pode, inclusive, afastar os investidores e as empresas, como a gente está falando, que estão, inclusive, agora pensando, já nesse primeiro momento, em sair dos Estados Unidos para ter aí um mínimo de regulamentação, um mínimo de segurança jurídica. Tá curtindo esse conteúdo? Aproveita, se inscreve aqui no canal Bitnada para receber conteúdo sobre criptomoedas todos os dias. E olha só o parafuso que está o mercado cripto nesse momento. A SEC está dizendo claramente, Solana, Cardano e a Matic da rede Polygon são valores mobiliários, são títulos, são securities.
E no caso do Ethereum, eles não dão uma definição se é ou se não é. Se a gente seguir a lógica, né? Se você seguir a lógica dessas criptomoedas, desses projetos, o Ethereum teria que, por obrigação, também ser considerado uma security. Mas nesse momento eles não consideram. Quer dizer, vão considerar no futuro, o Ethereum será uma exceção, a rede Ethereum, né? A moeda Ether da rede Ethereum, ela será uma exceção, isso será no futuro. Como é que vai funcionar? Então, olha o parafuso que está o mercado cripto global nesse momento. Então, os investidores olham para esse mercado e dizem o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma segurança jurídica, vou deixar para um segundo momento. Bom, o que a gente sabe é que os Estados Unidos nunca tiveram uma regra mais clara para o mercado cripto, mas isso nunca criou problemas além dessa questão do Ether, até a gestão do Gary Gensler agora na SEC. Em 2023, a pressão piorou. A SEC começou mirando programas de rendimento que as exchanges ofereciam. Depois do colapso da BlockFi, Celsius e FTX, eles começaram a correr atrás disso. O caso mais famoso foi o processo contra a Gemini e a Genesis. Só para a gente relembrar o processo, que já foi falado aqui no canal Bitnada, a Gemini usava a Genesis para pagar os rendimentos aos clientes. Aí a Genesis ficou quebrada depois do episódio da FTX. Parou de pagar os rendimentos e os clientes do Genesis Earn ficaram na curva. Só que as coisas escalaram para os produtos de staking que a SEC entendeu como oferta de contrato de investimento. Primeiro, a Kraken foi vítima de um processo em fevereiro que logo correu para resolver pagando uma multa de 30 milhões de dólares. E ainda sobrou para a corretora Bittrex, que, segundo a SEC, violou leis ali nos Estados Unidos. Inclusive, a própria Bittrex pediu ao capítulo 11, né, que é o capítulo de falências nos Estados Unidos, para sair dos Estados Unidos de alguma forma, porque eles não estavam aguentando a pressão da SEC em cima da corretora. E essa é apenas uma das consequências. A Jane Street e a Jump Trading, que são 12 dos maiores market makers no mercado cripto em nível global, anunciaram que estão pulando fora dos Estados Unidos. Um dos efeitos práticos disso é o aperto de liquidez que estamos vendo dentro do mercado cripto nesse exato momento. E a Gemini e a Coinbase, que são duas das maiores corretoras americanas com sócios, proprietários e diretores americanos, eles estão buscando sede fora dos Estados Unidos. A Gemini, por exemplo, está buscando sede nos Emirados Árabes Unidos, enquanto a Coinbase está tentando ir para Bermudas. A Crypto.com, ela parou de oferecer produtos a investidores institucionais nos Estados Unidos. Isso é só o começo dos efeitos negativos que está trazendo para os Estados Unidos essa regulação extrema, essa brutalidade em cima das corretoras e também dos projetos cripto. E vale lembrar que em abril, durante aquela audiência que o Gary Gensler tomou aquele aperto, o congressista republicano Tom Emmer disse que o Gensler estava fazendo com que o mercado cripto migrasse para a China comunista. E esse careca aí, o CEO da Coinbase, antes mesmo da exchange ser processada pela SEC, já havia dito que o fracasso do regulador em fornecer clareza regulatória levaria criptomoedas para a China. E há algumas semanas, Hong Kong anunciou que criaria regras para o mercado de criptoativos no país. A notícia foi vista de forma muito positiva, já que Hong Kong faz parte do território chinês. Até então, o entendimento era que as regras de Pequim também se aplicassem à região. Na prática, o que a gente já está vendo são que algumas exchanges já estão indo para Hong Kong, ter ali sua sede, ou pelo menos ali uma filial ali, pelo menos momentaneamente. São elas Huobi, OKX, BitMEX e Gate.io, que postulam aí entre as maiores, entre as 50 maiores corretoras do planeta. E essa abertura para o mercado cripto fica muito escancarada quando agora, recente, a China começa a tokenizar ativos do governo em títulos jogados e tokenizados dentro da rede Ethereum. Basicamente, a China, através de Hong Kong, está dizendo o seguinte: olha, se os Estados Unidos começarem a olhar para o Ethereum, né, a rede Ethereum, como um valor mobiliário, pode vir para cá, porque aqui a gente está, inclusive, emitindo títulos na blockchain do Ethereum. E é importante, isso não é só um sentido figurado, é muito importante a gente entender esse movimento que a China está fazendo, porque a gente já conhece o estado da blockchain. A blockchain, ela é um banco de dados, muita gente não gosta desse termo, mas a blockchain é um banco de dados onde nenhuma informação que foi cravada ali, ela pode ser alterada. E quando a gente está dizendo que o governo chinês está emitindo títulos através da blockchain do Ethereum, significa que por mais que esses títulos vençam, e obviamente eles vão ter ali os seus vencimentos, e a China não renove, esses títulos estão perpetuados na blockchain. Eles estão perpetuados na blockchain. O que basicamente a China nesse momento está falando para o mundo é: venham para a China, venham para Hong Kong especificamente, que aqui nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente que nós tivemos desde 2003.
Desculpa, 2013, onde a gente ali estava banindo cripto, e depois 2021 a gente baniu a mineração, e aí bane para você poder fazer trade, mas permite que você tenha ativos. O que me mostra, turma, que a China nesse momento está olhando essa lacuna regulatória dos Estados Unidos e está tentando ganhar capital. Vale lembrar que os Estados Unidos é a maior economia do mundo desde o fim da Segunda Guerra. O dólar, ele é a principal moeda do mundo, é a moeda que move o mundo, e recentemente a gente já tem alguns papos, já veio do Lula aqui no Brasil, já veio inclusive lá na Rússia, onde as pessoas estão começando a questionar a hegemonia do dólar, a hegemonia do dinheiro americano. E a gente já viu, por exemplo, Rússia e China transacionar através de yuan, né? O dinheiro chinês. Será que a China, nesse momento, não está olhando para essa lacuna e querendo, através da criptomoeda, furar essa barreira, furar essa hegemonia do dólar? O fato é, nesse momento está rolando uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, onde a China está se aproveitando dessa lacuna dos Estados Unidos, essa incerteza regulatória através de criptomoedas, para atrair seus participantes, investidores e até mesmo as empresas de criptomoedas para o seu país, principalmente ali para Hong Kong. Vamos ver como essa briga vai terminar. Obviamente, isso vai ter impacto no mercado de cripto e, com certeza, isso vai mexer no preço. Agora diz aí pra mim, o que você acha que vai acontecer nessa briga? Essa briga aí, feroz, entre China e Estados Unidos, principalmente a China querendo pegar aí uma fatia do mercado cripto. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal Bitnada, dá aquele like pra gente e nos vemos amanhã, sempre nas nossas lives, 8h30 da manhã.